Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tamires, professora de matemática, e hoje, queridos alunos da turma do 7º ano B, nossa conversa será sobre o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. E estes números são construídos com os algarismos 0, 1, 2, 3. Esses algarismos são infinitos. Também são conhecidos como algarismos indo-arábicos. Além desses algarismos, também serão apresentados os números negativos. -3, -2, -1. Notem que aqui também tem a presença da reticência. Essa reticência significa que os números negativos também são infinitos. A junção desses números é o conjunto dos números inteiros. Tá aqui a representação dos números inteiros. Letra maiúscula do alfabeto Z, infinito do lado dos negativos, infinito do lado dos positivos. O que vai separar os números negativos dos números positivos é o zero. Todos os números que estão à direita de zero são números positivos. Todos os números que estão à esquerda de zero são números negativos. E o zero? O zero é um número nulo. Ele não é nem positivo e nem negativo. É nulo. A construção dos números inteiros. Vamos ver como que esses números são construídos a partir de agora. Então, todo número inteiro dado tem um sucessor e um antecessor, considerando também o zero. Vamos ver alguns exemplos. Seja M um número inteiro. Esse M é uma letrinha que pode representar qualquer número. Então, por isso, a gente vai representar aqui de forma genérica. O sucessor de M é M mais 1. Ou seja, se o M nós temos aqui, por exemplo, 5, então o sucessor é o número que vem depois. Então, se você somar o 5 ao 1, nós vamos ter o sucessor, que é o que vem depois. Qual seria o sucessor de 5? 6. Na letra B, nós temos o sucessor de 0, é 1. Fazendo a primeira notação, 0 mais 1 seria o próprio 1. Letra C, o sucessor de -5 é -4. Aí, de -5, nós vamos fazer -5 mais 1. Nesse caso, vai ser uma subtração. E aí, essa subtração a gente vai aprender mais adiante. Por enquanto, guardem essa informação, ela será necessária depois. Se um número inteiro é sucessor de outro, então os dois números juntos são chamados números consecutivos. Então, números consecutivos é quando a gente tem o número inteiro e o seu sucessor. Vamos ver alguns exemplos? Letra A, 1 e 2 são números consecutivos. Letra B, -10 e -9 são números consecutivos. Letra C, 50 e 51 também são números consecutivos. Vários números formam uma coleção de números inteiros consecutivos. Se o segundo é sucessor do primeiro, o terceiro é sucessor do segundo, o quarto é sucessor do terceiro e assim sucessivamente. Ou seja, quando nós temos vários números na ordem, esses números são denominados números consecutivos.
Vamos ver alguns exemplos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 são consecutivos, eles estão dispostos aqui na ordem. 5, 6 e 7 são consecutivos. Menos 98, menos 97, menos 96 e menos 95 também são consecutivos. Agora, observem. Quando a gente está se relacionando com os números positivos, a gente pode observar que esses números eles estão dispostos na ordem crescente. Aqui, ó, ordem crescente. Qual que é a ordem crescente? Do menor para o maior. Quando nós estamos falando de números negativos, eles serão dispostos na ordem decrescentes. Beleza? Vamos continuar. Todo número inteiro, dado n, tem um antecessor. O que seria o antecessor? Antecessor é o número que vem antes do número dado. Então, tem um antecessor. Aí, vamos ver alguns exemplos. Se m é um número natural finito, diferente de zero, o antecessor do número m é menos 1. Pessoal, observe. No sucessor, que a gente viu anteriormente, esse número é somado a mais 1, que aí a gente teria que descobrir qual seria o próximo número da sequência. Em relação ao antecessor, nós vamos subtrair 1, porque agora o nosso objetivo é encontrar o número que vem antes. Então, na letra B, nós temos o antecessor de 2, fazendo 2 menos 1, seria o antecessor 1. O antecessor de menos 55 é menos 56. O antecessor de 10 é 9. Tudo bem? Agora nós vamos aprender sobre a reta numérica. O que seria essa reta numérica? A reta numérica do conjunto dos inteiros é infinita, assim como os números positivos e os números negativos, eles são infinitos. Representamos essa ocorrência colocando uma seta nos dois lados da reta. Olha, essa seta aqui indica que a reta numérica é infinita. O que vai separar os números positivos dos números negativos é o zero. O zero é o número nulo. Ele não é nem positivo e nem negativo. Então, aqui nos números positivos, à direita de zero, nós temos aqui os números dispostos de 1 até 10. Lembrando que não é apenas até 10. Existem vários outros números positivos, eles são infinitos. À esquerda de zero, nós vamos ter os números negativos. Os números negativos aqui também estão dispostos de menos 1 até menos 10. Mas essa lista é bem maior, porque nós já vimos que os números negativos também são infinitos. Então, aqui nós temos a representação da reta numérica. O zero é o que separa números positivos de números negativos. Tudo bem? Vamos continuar? Em relação aos termos negativos, podemos chamá-los ainda de mais negativos ou menos negativos em relação ao zero. Exemplo, o número menos 5 é mais negativo em relação ao menos 1. Isso acontece porque o menos 5 está mais distante do zero na reta numérica. O número menos 2
é menos negativo em relação ao menos 4. Isso acontece porque o menos 2 está mais próximo do zero na reta numérica. Vamos ver aqui na reta numérica de novo. Pessoal, sempre nós iremos nos basear pelo zero. O zero é o que vai diferenciar. Então, aqui nessa reta numérica, os números negativos estão dispostos até o menos 9. Então, se formos comparar aqui, o menor número nessa sequência de números negativos seria o menos 9. Por que seria o menos 9? O menos 9 é o que está mais distante de zero. Então, em relação a números negativos, quanto mais distante de zero o número estiver, menor ele é. Quanto mais próximo de zero o número negativo tiver, maior ele é. Em relação aos números positivos, é o contrário. Quanto mais distante de zero o número tiver, maior ele é. Quanto mais próximo de zero o número estiver, menor ele é. Tudo bem? Agora vamos ver um exemplo bem prático sobre reta numérica. Nós vamos organizar os números do conjunto A na reta numérica. Vamos criar nossa própria reta numérica. Quais os elementos que devem conter nessa reta? O menos 2, o mais 6, o menos 9, o mais 8, o menos 8, o menos 1, o mais 5, o 0 e o menos 3. A primeira coisa que a gente tem que fazer para construir a nossa reta numérica é desenhar a reta. Aqui nossa reta, as duas setinhas aqui dos dois lados, essas setas indicam que a reta numérica é infinita. E aí, o primeiro ponto que devemos marcar na reta numérica é o ponto zero. Por quê? Porque o zero é o que separa números positivos de números negativos. Observando o conjunto A, em relação aos números positivos, aqui nesse conjunto A, o maior número positivo que nós temos aqui é o número mais 8. Ou seja, vamos fazer aqui 8 unidades. Vamos representar aqui 8 pontos na reta numérica. Representamos os 8 pontos. Em relação aos números negativos, o que está mais distante de zero é o menos 9. Ou seja, vamos marcar 9 pontos com distâncias iguais na nossa reta numérica, certo? Feito isso, agora vamos marcar os pontos. À direita de zero, temos os positivos, à esquerda de zero, temos os negativos. Vamos lá? Mais 1, mais 2, vamos seguir a sequência dos números. Mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8. Já escrevemos todos os números positivos. Agora vamos escrever os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 e menos 9. Observem que os números do conjunto A estão todos representados na nossa reta numérica. Esses números do conjunto A estão destacados em vermelho. Então, tá aqui a nossa representação da reta numérica. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Agora chegou a hora de vocês praticarem.
Escrevam os exercícios no caderno e respondam. Qualquer dúvida, estarei disponível para ajudá-los. Beijos e até a próxima!